No meu sossego, eu levo a vida do meu jeito. No meu sossego, eu vejo o mundo por inteiro. No meu sossego, eu levo a vida do meu jeito. No meu sossego, eu vejo o mundo por inteiro. Então me deixa, que no meu canto é que eu encanto, que no meu canto. Então, respeitar a minha posição, condição, mesmo que você não queira, tente gostar de mim. Não sei se assim é bom ou é ruim, mas como ninguém é perfeito, o meu maior defeito é gostar tanto de ficar no meu sossego. Eu levo a vida do meu jeito. No meu sossego, eu vejo o mundo por inteiro. No meu sossego, eu levo a vida do meu jeito. No meu sossego, eu vejo o mundo por inteiro. E se quiser, pode chegar, mansinho, baixinho, estilo Tim Maia tocando jazz. Eu sou da paz e eu tenho o quilo do bom, do meu sossego. Então me deixa, no meu canto é que eu encanto, que no meu canto. Então, respeitar a minha posição, condição, mesmo que você não queira, tente gostar de mim. Não sei se assim é bom ou é ruim, mas como ninguém é perfeito, o meu maior defeito é gostar tanto de ficar no meu sossego. Eu levo a vida do meu jeito. No meu sossego, eu vejo o mundo por inteiro. No meu sossego, eu levo a vida do meu jeito. Eu levo a vida, eu vejo o mundo no meu sossego. Eu vejo o mundo por inteiro. No meu sossego. A educomunicação e crescimento no campo social é o tema do Sala de Aula de hoje. Aguarde só um instante, estamos entrando no ar. Boa noite. A relação entre educação e comunicação aponta a necessidade de um novo profissional, o educomunicador. E é sobre isso que nós vamos tratar no programa de hoje e convidamos o professor Rodrigo Rossoni e os alunos do curso de comunicação. Professor, a aula é sua. Boa noite a todos. Nosso assunto de hoje é educomunicação.
Para entendermos esse processo de educomunicação, nós vamos nos remeter a uma expressão de um professor filósofo da educação e professor da Unicamp, que eu quero começar a aula de hoje com essa citação que ele faz. Segundo ele, disseram em alguns momentos aí da nossa trajetória que a pedagogia de Paulo Freire estava ultrapassada. E o Gadotti diz que no nosso país, enquanto existirem oprimidos, a pedagogia do oprimido vai se manter sempre viva. Então, a partir disso é que nós vamos falar um pouco sobre a educomunicação. Para entendermos esse processo de educomunicação, nós precisamos contextualizar o que é a educação nesse nosso cenário atual. A educomunicação, ela surge da necessidade de uma inter-relação entre comunicação e educação. Ou seja, esse novo paradigma em que se encontra a educomunicação, ele tange num rompimento a essas concepções modernas de se pensar o conhecimento e de se produzir o conhecimento. Então, esse novo paradigma da educomunicação, que também está relacionado à educação, o que vai acontecer? Vai implicar um acolhimento desse novo espaço midiático de vinculação e produção de conhecimento que vai ser originário da comunicação e que nesse processo a educação vai acabar se acolhendo, né, esses paradigmas educacionais. Bem, mas que contexto todo é esse que a gente está falando? Se a gente pensar a educação num princípio da modernidade, a educação basicamente, o conhecimento basicamente se processava dentro de um espaço formal, o espaço da escola. Por quê? Porque a escola é o principal espaço de produção de conhecimento que o conhecimento científico, na cidade moderna, vem dando como referência de território de produção de conhecimento. O que a educomunicação, dentro de um paradigma pós-moderno, vai pensar? Que não se pode mais pensar a educação num espaço restrito da escola e que o conhecimento ele se processa num espaço onde acontecem todas as interações sociais. Se os espaços de interações sociais acontecem não só na escola, mas nos âmbitos que a sociedade vai se organizando, a educomunicação vai fazer com que pensa essa produção de conhecimento também nesses espaços em que envolve tantas interações familiares, a interação sociais que tangem famílias, movimentos sociais, e aí esse novo profissional chamado educomunicador vai atuar numa perspectiva de trabalhar esses conceitos numa dimensão muito mais ampla do que simplesmente o espaço formal da escola, que na maioria das vezes pensa o conhecimento como transmissão e que essa transmissão basicamente era ligado a uma transmissão de um conteúdo científico especificamente. E aí a grande crítica que se faz a esse modelo de educação é que é uma educação voltada principalmente para a formação técnica, formação profissional, essa educação formal que a escola vem contemplando. E aí, então, eu pergunto, quem seriam esses educomunicadores? Que profissionais são esses chamados educomunicadores? Na verdade, os educomunicadores são profissionais que, além de se preocupar com a formação desse participante desse processo educacional, ele se preocupa principalmente com uma questão política importante, que é o caso, como no nosso Brasil a gente vive, que é a formação para a construção de uma cidadania e a formação que move uma necessidade de uma população que esteja muito mais atenta às nossas questões sociais, ou seja, o grande fim da educomunicação é a formação ética, é a formação política desse participante dessa prática educativa, desse movimento que está sendo envolvido. Bom, para que chegasse a essas discussões e rompendo alguns paradigmas, nós precisamos entender o contexto
político, econômico e social que se vive na nossa atualidade. Da década de 70 para cá, foi muito grande a presença dos meios de comunicação no nosso dia a dia, seja ele com a televisão, com o rádio, a comunicação visual de uma forma e, principalmente a partir da década de 90, a internet. Esses espaços, até então, pela escola formal, pelo espaço de produção formal, eram pensados apenas como espaço de entretenimento. Só que, a partir de observações e pesquisas, foi se analisando que esses espaços têm um papel fundamental na formação do cidadão, seja na disseminação de alguns valores políticos e ideológicos, seja ditando comportamentos. Então, o que vai se pensar a educomunicação? Por que não usar esse espaço também como espaço de produção de conhecimento? Por que não usar esse espaço, que é um espaço também de interações sociais, que vai contemplar não só a produção, mas também a discussão, a informação e promover canais educativos para isso? Dentro dessa perspectiva, nós vamos ter no Brasil uma educomunicação, nos seus princípios teóricos e epistemológicos, movidos basicamente por 3 dimensões. Uma dentro do contexto epistemológico, que move as concepções de conhecimento de educação, dentro de um paradigma pós-moderno, principalmente com os autores Félix Guattari e o Deleuze. Eles são os principais teóricos que movem essa concepção de conhecimento, que é entendido como rede de significações, como redes semióticas que se estabelecem em todas as interações sociais, como eu já falei, e não restrita a um espaço específico formal. Quem vai mover a concepção desse fim educacional? Aí entra uma pedagogia do Paulo Freire, que eu me referi ao início, que é uma pedagogia, uma concepção de educação voltada para a construção ética e a formação de um cidadão antenado com suas questões sociais e que possa contribuir para uma transformação social. E o terceiro espaço de produção que influencia esses teóricos da educomunicação seria os teóricos brasileiros da comunicação, o Ismar Soares de Oliveira, e dentro da América Latina, o Jesus Martim Barbeiro, que tem uma ampla bibliografia voltada para o estudo de recepção e como que os meios de comunicação podem contribuir para esse processo informal de educação. Mas algo dentro desses teóricos que é importante, e quem pensa a prática da educomunicação, que é importante dizer que a educomunicação, na verdade, é um espaço de intervenção social com seus métodos e dimensões teóricas próprias. Eles têm essas influências, mas você vai formar um novo campo de produção de conhecimento. É um espaço não só de produção de conhecimento, mas de intervenção social e política próprios. Esse espaço de intervenção social e política vai mover essa prática educativa de uma forma que esses objetivos freirianos possam ser discutidos ali. Mas eu queria falar o seguinte: o que move essa prática da educomunicação, como a nossa autora, que a gente discute, a Angela Shaw, ela fala o seguinte: existem dois fatores principais que movem essa prática educomunicacional. Primeiro, uma prática política, que é a formação de um cidadão crítico, antenado com suas questões sociais, e uma que ela chama de utopias sociais. As utopias sociais seriam esse desejo de se transformar esse espaço da comunicação e educação com o objetivo de transformar as relações sociais, transformar a sociedade, que no nosso país, como eu iniciei a aula, é um espaço de milhares e de milhares de oprimidos, de pessoas que sequer podem ser considerados cidadãos, porque se a gente entrar no conceito de cidadania, a gente vai perceber que a cidadania, ela envolve muito mais do que simplesmente direitos políticos, como no nosso caso o Brasil é encarado de cidadania, e como esse papel do cidadão de participar e atuar em algumas questões sociais, como assistencialismo, doações, etc. Então, o objetivo da educomunicação é um contexto muito mais amplo. E é importante a gente frisar que a educomunicação não tem o objetivo de superar
tomar o espaço da escola. Não é esse o objetivo, mas tornar esse espaço midiático, de vinculação, de produção de conhecimento, que possa fazer uma inter-relação entre a comunicação e a educação, criando esse novo campo de produção de conhecimento chamado educomunicação. Professor, você está falando que há uma relação midiática, né, da escola, ou seja, comunicação e educação, a mídia dentro da escola. Mas hoje em dia a gente percebe que a qualidade dos meios midiáticos, elas assim, não estão tão boas quanto deveriam, se a gente for pensar em questão de educação. Como que o educomunicador tem que selecionar essas informações para não levar qualquer coisa para a sala de aula, por exemplo? Bem, então eu vou entrar numa questão seguinte: onde se forma o educomunicador? Quem é o educomunicador? Eu falei um pouco dessas concepções que movem o seu trabalho. Bem, existe uma discussão claro que essa discussão sobre educomunicação é bem recente no Brasil. Esse nome educomunicação foi citado pela primeira vez em 1998 pelo Mário Kaplun, que é um teórico, filósofo argentino, parceiro de Paulo Freire nessas discussões, e que, por ser um espaço recente de discussões, ainda ele não tem uma graduação específica para isso. Porque o educomunicação, com essa discussão, tende a se buscar um espaço de formação desses profissionais, com uma graduação. Hoje na USP existe uma pós-graduação em educomunicação. Então, por que a gente está falando isso? O educomunicador, que é esse novo profissional do século XXI, ele não seria aquele profissional que se forma em educação e vai trabalhar em comunicação. Nem o profissional que se forma em comunicação e vai trabalhar na educação. Seria um profissional que vai se formar, e é claro que esse processo é lento para se formar esse profissional, mas no espaço acadêmico. E aí ele vai ter essas concepções de comunicação e educação entrelaçadas ao longo da sua formação. E onde ele vai atuar? Basicamente em 3 frentes. Primeiro, no espaço da comunicação pedagógica, que seria a atuação desse educomunicador ligado a movimentos sociais, a entidades civis, a grupos populares, ou ONGs, que vão produzir elementos importantes para a interação dessa comunidade, produzindo vídeos, documentários, palestras, envolvendo alguns elementos que movem a prática educativa. O segundo espaço importante do educomunicador, que já é na escola, seria esse papel de uma pedagogia da comunicação. Eu falei no primeiro, comunicação pedagógica. Agora seria uma pedagogia da comunicação. Como? Que esse profissional educomunicador possa auxiliar professores no dia a dia da sala de aula, de como esse professor pode utilizar os recursos dos meios de comunicação para o processo de ensino-aprendizagem. O uso do vídeo na sala de aula, o uso da rádio na sala de aula ou na própria escola, produzindo, além disso, rádio escola, TV escola, e outros elementos da comunicação, com fotografia e mais. Especificamente sobre a sua pergunta, então, cabe aí frisar o seguinte: quando você fala do que ele vai selecionar, eu puxo agora para a terceira questão que acabei não falando, que é em cima da sua pergunta. Uma terceira questão tange a leitura crítica dos meios de comunicação, que a programação televisiva brasileira, incluindo os canais abertos Globo, SBT, Bandeirantes, Record e alguns canais abertos, no âmbito educacional de produção, de construção de um conhecimento ou de debates educacionais, que ele não tem uma qualidade, isso é algo que pode ficar um pouco mais claro, basta a gente acompanhar a programação televisiva, principalmente da Globo, que é uma programação totalmente voltada para a novela, para o entretenimento, mas um entretenimento basicamente que, ao invés de contribuir para o desenvolvimento, contribui para a mediocridade e para a imbecilidade, usando as palavras de Bourdieu, do que tange ao processo educacional. Então, o educomunicador, na escola, ele teria um papel fundamental de trabalhar essas questões de leitura crítica dos meios de comunicação, porque o que move o educomunicador é aquela perspectiva que eu falei no início. Um profissional que vai
está preocupado com a formação crítica desse cidadão, que envolve essa prática educativa. Então, é selecionar a partir, principalmente, das leituras críticas do meio de comunicação, porque é difícil você mexer na programação da grande mídia, mas que esse receptor possa discutir o que ele vê ali que está mascarando a nossa realidade, contribuindo para a formação de valores, contribuindo para a manutenção de preconceitos e estereótipos. Isso é um papel fundamental do educomunicador, abordando a questão da leitura crítica dos meios de comunicação. E assim, você falou, eu queria saber quais são as áreas mais específicas. Se sempre dentro das escolas ou se existem projetos que já são encaminhados, projetos científicos que são encaminhados para poder estar mais, ou seja, elevando mais a categoria e fazendo com que surja, ou seja, cursos, graduações, né? Ou não só... Como eu falei, a educomunicação não é apenas um campo de discussões teóricas. Ele é um campo, faz parte de uma intervenção social que está na produção. A primeira experiência no Brasil, que começou a partir de 99 ou 2000, foi com o professor Ismar Soares de Oliveira, em São Paulo, que ele é o coordenador do Núcleo de Pesquisa de Comunicação e Educação da USP, que ele desenvolve essa prática educomunicacional com professores, com alunos da própria USP e de outras universidades, com 454 escolas públicas de São Paulo. Então, você tem, nessas escolas, uma atuação viva desse projeto chamado Educomunicação. Com uma grande diferença. Eles atuam na periferia da cidade de São Paulo, algumas escolas públicas, e lá eles desenvolvem um projeto com rádio. Inclusive tem um site, né? Tem um site que é o Educom, deixa aqui, educomradio.com, que é o site onde tem todas as informações sobre esse projeto desenvolvido nas escolas públicas de São Paulo, com uma grande diferença. Os professores, os monitores que participam desse projeto, eles apenas auxiliam no desenvolvimento de algumas questões técnicas dos meios de comunicação, mas quem produz, quem pensa o conteúdo desses programas e faz esses programas são os próprios jovens, crianças e adolescentes, crianças mesmo, crianças de 9, 10 anos, e adolescentes e adultos que participam desse espaço. Então, qual é a grande diferença da educomunicação para o processo formal de educação? No processo formal de educação, nós tínhamos o detentor do conhecimento, na visão moderna de educação, que transmite o conhecimento para outro. Numa concepção freiriana de educação, isso chama-se educação bancária, quando um deposita o conhecimento no outro. A perspectiva da educomunicação já trabalha essa relação inversa. Não uma relação de transmissão, que ninguém transmite conhecimento para ninguém. Transmite-se informações. O conhecimento é muito ligado à história de vida e como que você vai tecendo tudo isso aí. Não se trabalha na relação de transmissão, mas principalmente na relação de troca e de participação. Quem pensa e quem produz são próprios jovens e adolescentes, porque aquilo faz um sentido ao espaço social que eles vivem. E aí são discutidos temas ligados à cidadania, à participação dessa comunidade, a direitos políticos, direitos civis, direitos sociais, e como que essa comunidade vai estar principalmente desenvolvendo um raciocínio crítico sobre essa nossa própria realidade. Lívia. Esse projeto, essa discussão ainda, que parece que começou em universidade, com alunos já de graduação, né? Se a gente for levar hoje porque a gente tem nas escolas, né, e essa discussão em cima da inclusão digital, pode-se ter uma avaliação em cima do que tem na relação da inclusão digital? É por aí que se tem, ou é um novo projeto mesmo que está assim, de 98 para cá, ele está começando, né? Ele está numa área muito restrita, mas ele vê uma visão parecida com essa inclusão digital? Ele pode usar esse projeto para começar a fazer para esse educomunicador trabalhar? Quando eu falei do início desse novo contexto que a gente vive, da tecnologia, nesse contexto em que os meios de comunicação fazem parte do dia a dia, internet, etc., é o que também faz com que esses teóricos da educomunicação possam já penetrar nesse espaço que já existe e, a partir disso, poder trabalhar essas redes semióticas, como o Guattari chama,
na produção desse conhecimento com um objetivo final. Nós sabemos que no Brasil a exclusão digital ela é pertinente, notória. Nós sabemos que mais de 100% da população, mais de 100 milhões de brasileiros não conseguem ter o que nós chamamos de uma vida decente, com sua alimentação, com sua moradia, etc. Principalmente no que tange a esses elementos aí da comunicação, etc. Então, o objetivo da educomunicação não é trabalhar a questão da inclusão digital, principalmente, não é somente fazer essa inclusão, mas como que esse espaço midiático, como esse espaço de produção de conhecimento e de informações, de culturas que se entrelaçam em informações, pode contribuir para o seu objetivo, que é uma formação crítica e ética desse próprio cidadão brasileiro, e principalmente dos que estão trabalhando hoje aí. Então, esse projeto de comunicação não trabalha só na perspectiva de produção de ideia, de conhecimento, mas nessa própria relação direta, usando os meios de comunicação, nessas redes semióticas que se estabelecem, o uso da questão que nós temos hoje no Brasil da escola, da TV Escola, do ensino à distância, com todos esses elementos com um objetivo principal. Não é a informação pela informação, a troca simplesmente pela troca, mas que esse contato que permeia todos possamos estar atentos para essa questão importante da produção de um cidadão crítico, antenado com a sua realidade e para a construção de uma cidadania plena, e não simplesmente um espaço de conhecimento que seja transmissor, nesse contexto de um outro paradigma, de informações técnicas, principalmente quanto à nossa própria escola. Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa agora. Enquanto o pessoal de casa que tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para o saladeaula@faesa.br. Tá? A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Os homens amam a guerra, por isso se armam festivos em couro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres e hienas, há lindas garças de alumínio serenas, num eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifreia em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e dois irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra.
Sala de Aula está de volta e hoje nós estamos conversando um pouco sobre a educomunicação e o papel de ser profissional. E aqui no estúdio com a gente está o professor Rodrigo Rossoni e os alunos da comunicação social. Professor, mais uma vez, a aula é sua. Obrigado. Nós devemos pensar não só a educomunicação, mas todo esse processo de produção de conhecimento numa perspectiva que está ligada basicamente às formas de se comunicar. Como que nós hoje podemos perceber que todo o processo educacional ele exige basicamente um processo que envolva a comunicação. Então, a comunicação é o princípio básico para todo e qualquer tipo de processo educacional. E assim como a educação é um processo de comunicação, o grande objetivo que a gente está discutindo e que é importante nesse processo da comunicação é a gente perceber da necessidade de se tornar essa comunicação educativa. Só que para pensarmos a comunicação educativa, nós não podemos pensar apenas a comunicação num espaço de informações, basicamente. Pensar a comunicação num processo educativo é pensar essa comunicação em todos os seus aspectos, que envolvem a linguagem verbal, oral e escrita, e principalmente os aspectos visuais. Por quê? Para que esse processo comunicacional seja um processo educativo, nós temos que pensar a comunicação num aspecto dialógico. O que seria essa comunicação dialógica? Como que esse fazer e essa recepção se mantém numa relação de troca, numa relação de diálogo, e assim essa comunicação pode se tornar uma comunicação pedagógica. Para isso, que todas essas discussões que vêm se trabalhando dentro da educomunicação é ponto fundamental, como eu ia falando no final do primeiro bloco, que esse projeto desenvolvido em São Paulo, ele trabalha principalmente da necessidade desse participante, que são membros de comunidades ou pessoas que vivem à margem da sociedade, os chamados excluídos desse espaço social, possam atuar ativamente nesse processo. E para que essas pessoas possam atuar ativamente, entra a questão de Paulo Freire. Ele precisa dizer a sua própria palavra. Questões que envolvem a sua própria realidade, para que exista essa troca e essa comunicação possa ser dialógica e, consequentemente, se inserir nesse processo educacional. Você tocou na questão social, então eu gostaria de saber de que forma que esse profissional, o educomunicador, pode estar atuando integrado mesmo na sociedade, nas comunidades mais carentes. Bom, é importante a gente perceber o seguinte: onde atua esse profissional da educomunicação? É claro, se a proposta da educomunicação é a formação de cidadãos críticos que possam perceber sua realidade e participar na construção de uma cidadania mais justa, automaticamente esses espaços da educomunicação tendem a abarcar esses espaços de marginalização, esses espaços onde comunidade de periferia, comunidades que não têm os seus direitos garantidos, comunidades socialmente excluídas, mas não necessariamente somente espaços desses. ONGs também são espaços importantes, movimentos sociais, movimentos sem terra é um espaço importante, e a atuação daí que é importante. Como que esse educomunicador vai usar esses elementos da comunicação para que essa comunidade possa dizer a sua própria palavra. O que é essa comunidade dizer a sua própria palavra? Vejamos. A participação de qualquer grupo social, ele deve permear algo que seja de interesse dessa comunidade, algo que tenha sentido para a construção dessa comunidade. Mas para esse educador que vai se inserir nesse espaço, ele deve basicamente estar atento à seguinte questão: ele não é um profissional que vai entrar de fora para dentro e usar os meios de comunicação para que essa comunidade possa se utilizar disso. É importante perceber que esse educomunicador, ele tem, de certa forma, penetrar nesse espaço, vivenciar essa realidade, porque é a partir disso que se vai construir algo de interessante para essa comunidade. Então, é fator principal
que esse educomunicador trabalha esses elementos da comunicação, mas que esses elementos técnicos, como a televisão, como o rádio, eles são elementos técnicos, mas que têm um fim, que é a representatividade dessa própria comunidade. Isso é fator fundamental desse educomunicador. E ali nesse espaço, ele pode discutir, trabalhar essa participação vivenciada na produção de algo ligado especificamente ali a essa comunidade, para informação, interação entre a própria comunidade, nessa participação mais conjunta, como ele pode desenvolver esses trabalhos, como eu já vim falando no início, de uma comunicação que seja, de uma forma de trabalhar a leitura crítica dos meios de comunicação também nesse espaço. Porque, como eu ia falando também no outro primeiro bloco, a gente não pode mais pensar o ser humano na sua dimensão racional. O ser humano, e é o que move também esse novo paradigma pós-moderno de educação, é entendido principalmente na sua condição multidimensional. Se o ser humano é entendido na sua condição multidimensional, sejamos, biológico, psicológico, afetivo e também racional, esse educomunicador, ao atuar nesse espaço de uma comunidade, ele deve estar atento principalmente ao que move os interesses dessa comunidade e que essa comunicação que vai interagir nesse processo educativo possa ser fruto de uma mixagem de todos os sentidos desse participante desse processo. Isso é fundamental perceber, por meio de imagens, de sons. E hoje, que é aí que entra a questão da educomunicação também, como que os meios audiovisuais ganharam um papel fundamental no nosso dia a dia. Nosso cotidiano é permeado pela comunicação visual e a audiovisual também. Então, o educomunicador, ele tem que estar atento principalmente ao manuseio dos equipamentos, mas perceber que ele vai interagir no espaço de produções simbólicas, no espaço de necessidades e de experiências que muitas vezes não fazem parte do seu mundo. Por isso que ele tem que penetrar e fazer com que isso possa realmente se refletir nessa produção. É um espaço de participação. Nenhum projeto que envolva comunicação e educação deve ser pensado de fora para dentro, mas sim de algo vivenciado e construído de dentro para fora. Isso é fundamental em todo o processo que envolve a educomunicação. E essa perspectiva aqui em São Paulo está sendo desenvolvido esse trabalho lá com essas 400 e tantas escolas coordenadas pelo professor Ismar, onde nós temos, que eles têm participação de professores de outras universidades, professores da USP, de outras universidades, alunos também de outras universidades. Tem uma bolsa que garante a esses alunos participarem, são mais de 200 pessoas envolvidas em todo esse projeto, mas eles são apenas orientadores. Quem produz e quem faz valer esse processo todo são as pessoas da comunidade. Professor, e nas universidades já existem algumas propostas assim, para graduação, por exemplo? Sim. Essa discussão da educomunicação, ela vem se fortalecendo principalmente pelo espaço acadêmico. A USP é um espaço onde mais flui essa discussão da comunicação e da educação. Aqui na FAESA já tem já está se pensando um grupo de pesquisa no qual eu vou fazer parte também, de pesquisa na educomunicação, para se pensar a educomunicação não simplesmente como um espaço de fundamentos teóricos, mas de uma atuação, dessa intervenção social realmente construída. Então, nós não temos ainda nenhuma graduação no país em educomunicação. É uma perspectiva que a USP já tem necessidade e sente que esse é o momento de se criar essa graduação, e que a FAESA também já vem discutindo desde 96 algo ligado, 98, algo ligado a se pensar numa graduação em educomunicação, porque até então nós só temos o curso de pós-graduação da USP. Professor Rodrigo Rossoni, esta é uma nova vertente profissional, o educomunicador. A minha pergunta se ele não está inserido nem no curso de pedagogia e nem no curso de comunicação, em qual curso está inserido esse novo educomunicador? Bem, Márcia, é importante essa pergunta sua, porque é o seguinte, a fragmentação do conhecimento que surge com a modernidade, ele criou todas as disciplinas. Nós temos, então, a ciência querendo conhecer tudo, então ele cria disciplinas. Ele cria a física,
a biologia, a matemática, a comunicação, a educação e etc, etc. Então, como que era pensado isso? A educação e a comunicação, espaços paralelos, e que, vez ou outra, você existia um certo encontro. A perspectiva da educomunicação não é pensar formar o profissional em educação e trabalhar na comunicação. E nem na comunicação e vice-versa. Mas se criar um campo próprio de discussões, chamada educomunicação, em que esse espaço, esse profissional vai se formar. Com questões teóricas, do próprio, que discute teoria da comunicação e da educação, mas ele vai se formar nesse espaço próprio. Porque isso é típico da modernidade, você ter espaços fragmentados que se encontram no que eles chamam de interdisciplinaridade. O objetivo da comunicação não é interdisciplinaridade, mas um espaço construído único de conhecimento. Mesmo porque a gente não vai pensar o conhecimento mais nessa fragmentação, mas num espaço de construção, principalmente pela interdiscursividade. Então, na ausência de uma graduação em educomunicação, nós temos a possibilidade de fazer educação ou fazer comunicação e almejar um curso de pós-graduação na USP, onde nós vamos ter esse caminho um pouco mais construído dentro de um corpo único, até quando surgir esse nosso curso de graduação. Quem sabe aqui na FAESA, com o passar do nosso tempo aí. Rodrigo, Sim. a gente pode esperar desse profissional de educomunicação ele preencher um espaço que a gente pode notar que tem entre o professor na sala de aula, essa educação formal, e a educação informal, né, em casa, igreja, todos esses meios. Esses movimentos em que a educação e o ensino e o conhecimento transmitido, a gente pode esperar desse profissional que ele preencha esse vazio, porque é muito passado, né? A pessoa ensina e outro cumpre. Isso. A gente pode esperar. É importante, até no nosso livro, Educomunicação, a Ângela chama o educomunicador como um profissional do século XXI. Por quê? Não dá mais para a gente vivenciar e negar o papel dos meios de comunicação na formação das nossas crianças ou dos jovens e adolescentes. Não dá mais. Ao mesmo tempo, a própria escola, e a escola é um espaço que ainda, além da autoridade instituída, existe muita arrogância ainda na nossa escola por acreditar que ela é o espaço de produção de conhecimento e que ela tem um papel principal na formação do aluno, da criança, do adolescente, e é um engano pensar isso. A escola é um dos espaços. Então, se a gente não consegue, e essa é uma mudança bem lenta, mudar as coisas rapidamente, o que faria o profissional, esse novo profissional? Bem, ele atuaria nas escolas e em movimentos populares, sociais, de alguma questão. Como seria esse papel na escola? E aí acaba um alerta para as escolas que já pensam a educação nesse contexto amplo de produção de conhecimento e não simplesmente um espaço que vai treinar o indivíduo, aquele elemento ali para se fazer um vestibular, treinar, condicionar para responder A, B, dar um xizinho. Então, a escola que tem uma dimensão muito mais ampla, a formação de um ser humano, nesse contexto que envolve principalmente uma consciência crítica sobre essa realidade, a formação desse ser humano nessa multidimensionalidade, ela já pode pensar em abrir esse espaço para o educomunicador na escola, fazendo o quê? Auxiliando esses professores no uso desses meios e discutindo com os professores como trabalhar os meios de comunicação no processo de ensino-aprendizagem, porque a criança, ela vive um mundo permeado por essa interdiscursividade, imagens, sons, todo esse contexto, e principalmente pela rapidez com que a informação se processa. Quando ela chega na escola, na sala de aula, ela tem um espaço tradicional, verbal, oral e escrito, muito mais lento do que o ritmo que ela está acostumada a viver. E aí você tem um embate. Você tem um embate porque a criança não acompanha e ela não vê muito sentido naqueles conteúdos que estão sendo trabalhados ali, porque é um conteúdo voltado para a transmissão técnico-científica de algo que não faz parte do dia a dia dele. Então, como que essa escola pode pensar esse educomunicador nesse espaço? Que esse educomunicador participe na escola, na própria formação curricular dessa escola, didática desses trabalhos, e como que ela pode usar os meios de comunicação nesse processo de ensino-aprendizagem,
também nesse espaço de produção dos alunos, de uma rádio escola, de uma TV escola, que o aluno possa participar, possa projetar toda a sua energia para a produção de conhecimento e não fique simplesmente ficando enclausurado na sala de aula e tendo que extravasar só na hora do recreio. Observem um recreio de uma escola. Só que vocês precisam ficar do lado de uma escola e ficar ouvindo o recreio. Quantos gritos são no momento da escola? É o melhor momento da escola, é o recreio. Por quê? Porque é o espaço onde o aluno se encontra com o outro, ele conversa, não tem ninguém para estar podando o que ele tem que falar, e muito menos tem ninguém para falar o que ele deve ouvir, que não faz parte da vida, não tem sentido para ele. Então, o que seria o educomunicador nessa escola? É discutir isso com os professores e abrir espaço para que o que faz parte da vida dessa criança também possa fazer na escola. E esse espaço possa ser de produção de conhecimento. E sem contar com essa questão da leitura crítica que ele vai permear. Porque muitos professores têm o domínio do conteúdo, mas essa discussão fica muito na exposição verbal. Isso que eu estou fazendo aqui agora. Essa exposição verbal na sala de aula cansa, e cansa muito. Então, o espaço tem que ser muito mais dinâmico. Então, para isso, o uso dos meios de comunicação e essas discussões devem permear. Então, o professor que tem um domínio do conteúdo, mas muitas vezes não sabe lidar com os elementos da comunicação, o vídeo. Não é só passar um vídeo e deixar rolar o vídeo. É você penetrar nesse espaço do vídeo e, para isso, o conhecimento possa ser... fluir esse conhecimento a partir do outro, da troca, da experiência, deixar o aluno falar, participar. Então, cabe a isso esse profissional e outras atividades também que são importantes. Professor, você falou que alguns professores não sabem lidar com os meios de comunicação dentro da sala de aula. Você acha que foi essa falta de didática em lidar com os meios de comunicação que acelerou o processo da formação do educomunicador? É um contexto muito amplo, que ele vem da própria sociedade e que vai se refletir na escola. A sociedade vive permeada por esses elementos da comunicação, principalmente com a internet hoje, né? E a televisão faz parte do nosso dia a dia no Brasil, nós temos o hábito de assistir televisão no Brasil, então a televisão faz parte do nosso cotidiano. Então, essas mudanças sociais, a escola, até então, por uma certa arrogância, não considerava que isso pudesse ser tão relevante para que ela pudesse atrair, porque eles consideravam um espaço de formação. Mas aí a criança não encontra na escola a mesma rapidez. Então, a educomunicação não surge porque a escola exige isso, ou que se percebe, mas um próprio reflexo social. Porque se nós vivenciamos e percebemos que a televisão tem um papel importante na educação das nossas crianças, nosso dia a dia, nessa participação, ditando novos comportamentos, etc., você está desconstruindo algo que a educomunicação tende a resgatar, que é a formação crítica desse cidadão, voltar para uma cidadania plena, construção dessa cidadania. Então, utilizar desses elementos para reconstruir algo que na década de 80 era muito forte no Brasil. Essa discussão política, politização do discurso, das discussões que vem se perdendo hoje. E aí a programação televisiva, você não observa muito isso. Fica muito entretenimento, em discussões com quem que Ronaldinho está namorando agora, com quem que vai sair com a outra, quem é que vai matar não sei quem na novela. Então, essas discussões no dia a dia, ela não está só na novela das 8, ela permeia toda a programação televisiva. Acompanha de Ana Maria Braga, depois você vai assistir o programa da Xuxa, depois você vai ver vídeo show, Sessão da Tarde, Malhação, a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, depois vem um filme, ou é um Big Brother, ou é algo, tudo bem ligado à novela. Então você tem um conteúdo da programação que faz parte do dia a dia do brasileiro, em que ele não se reconhece nesse espaço. Então, a leitura crítica dos meios de comunicação surge dessa necessidade. E dos usos dos meios de comunicação na sala de aula, porque é algo que você trabalhar com audiovisual é muito mais atraente do que simplesmente se falar. Um alerta não significa que os meios de comunicação vão substituir o professor na sala de aula, e isso que é tão interessante, que isso é a troca, o debate, a leitura de textos, ler, não vai substituir, mas ela vai ser um espaço em que, nele, pelos meios, também se produz conhecimento e pode fazer com que o aluno possa participar, se reconhecendo nisso. E
falando em leitura, eu gostaria de pedir se você pode mostrar os livros para as pessoas de casa que querem aprofundar mais o assunto. Isso. É claro que em 50 minutos fica difícil a gente se aprofundar, né? Mesmo porque, além do tempo, nós temos questões muito importantes para ser discutida, a questão das perguntas, das dúvidas. Mas esse livro, chamado Educomunicação, da Ângela Shaw, é um livro que tem tudo, toda uma abordagem geral sobre os preceitos epistemológicos, teóricos, que fundamentam a educomunicação e até mesmo um pouco dessa trajetória da educomunicação no Brasil. Em todas as livrarias da cidade, esse livro pode ser encontrado facilmente. Nós temos também esse livro da professora da USP, Heloísa Dupas Penteado, que ela organizou um livro chamado Pedagogia da Comunicação, Teorias e Práticas, onde ela aborda especificamente essa pedagogia dos meios, o uso dos meios de comunicação na escola, nos movimentos sociais e como isso pode contribuir para uma formação das pessoas que participam disso. Como ele pode contribuir para que as pessoas possam se ver, se reconhecer, e isso possa aumentar o debate, as discussões no espaço em que a educomunicação vai se permear. Então, fica aqui uma dica importante. Sem contar os vários, milhares de outros livros que vocês podem encontrar pelo site do educom.radio ou simplesmente nos buscadores, você digitar Educom, muita coisa importante vai aparecer aí para você pesquisar. Tá, então, Rodrigo, quero agradecer a sua presença aqui no Sala de Aula. Muito obrigada. E o pessoal de casa, se quiser estar participando aqui da plateia, é só entrar em contato com a produção pelo telefone 3331-4525. É isso aí, uma boa noite para todos e até a próxima.